Boa noite. Tivemos um probleminha aqui, técnico, mas já retornando. Boa noite, boa noite, boa noite, podem chegar. Boa noite a todos. Vamos hoje fazer a nossa live com o Roberto Doudan. Aguardar que ele entre. Vamos ver aqui. Colocando o Roberto Doudan conosco, aguardando ele entrar. Enviando aqui a solicitação para o Roberto Doudan. Boa noite! Boa noite! Oi, Esther, tudo bem? Tudo bem, querido? Teve um problema, mas falando firme e forte. Beleza. Olha, agradeço a sua participação. Você é uma pessoa que eu muito e de estar aqui nessa ao vivo. Né? Uhum. Vamos estar bem gostosa. Uhum. Vamos sim, Esther. Esther, é um prazer estar aqui com você, estar com esse pessoal que está acompanhando a live. Eu acho bem importante, né, ocupar esses espaços para a gente falar de um assunto tão sério. Lógico que as pessoas ouvem todos os dias, né, pelos meios de comunicação, mas eu acho muito importante a gente falar da nossa situação daqui, né, da nossa situação regional, aqui do município, aqui de Foz do Iguaçu. Então, eu acho bem importante. Obrigado pelo convite, tá bom? Que bacana. Nós vamos falando, né, na questão epidemiologia. Roberto Doudan, eu gostaria que você falasse um pouco para a história. Legal. Então, Esther, eu sou graduado em enfermagem, né? Eu estudei na UniOeste já há algum tempo, né? Muito tempo, na verdade. E eu fui me voltando, né, à vida profissional. Eu já trabalhei em hospitais aqui de Foz do Iguaçu, fui docente, né, do curso de graduação por muitos anos, fiquei 15 anos na docência, mas o meu forte mesmo sempre foi a saúde pública. Aí eu fui fazer um mestrado em saúde pública baseado em evidências em Pelotas, né, que me deu mais know-how para estar trabalhando com vigilância. E já estou na vigilância há cerca de 20 anos, né? Eu sou o gerente técnico da vigilância. E é um trabalho que eu gosto muito, né, de fazer. Essa questão da vigilância, eu fui aprendendo que ela tem um impacto muito grande na saúde pública, né? Porque a vigilância é o coração da saúde pública. Então, eu gosto muito de fazer parte desse contexto. Então, a minha vida está na saúde pública, está na vigilância, né? Essa é a minha atuação hoje. Certo. O público tem um fator muito importante no nosso sistema único. E Roberto, tá fazendo um eco? Tá fazendo um eco, Esther, e tá cortando um pouquinho. Tá. Nos conte um pouquinho sobre o histórico da pandemia aqui em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, Esther, é um pouquinho diferente o nosso histórico dos demais municípios, porque aqui nós começamos as medidas muito precocemente. Foz do Iguaçu, você está morando aqui agora, você sabe que é uma cidade atípica, né?
Então, nós somos fronteira, nós somos, não lógico nesse momento, mas somos um local de muito turismo, de muito fluxo de pessoas. Então, nós sempre tivemos uma vigilância muito ativa aqui em Foz do Iguaçu. E em janeiro, por coincidência, antes mesmo de ter casos aqui em Foz, nós tivemos um grupo que veio da China, aqui, de artistas, comemorar o Ano Novo Chinês. E isso nos chamou muita atenção aqui em Foz do Iguaçu. Porque nós começamos a pensar assim, mas olha, mas não é lá na China que estão acontecendo os casos do novo coronavírus? Deu aquele start, né? E aí nós fomos observar de onde que era esse grupo, era exatamente de Wuhan, aquela cidade onde estavam tendo os primeiros casos do novo coronavírus. E isso acendeu um alerta para nós, né? Nós, imediatamente, a vigilância, né, chamou o gestor, que é o prefeito, né, o Chico Brasileiro, o Bopato, equipe de assistência, lá em janeiro. Nós só fomos ter casos em março, mas em janeiro a gente já disse, a gente sinalizou para a gestão que nós teríamos uma grande pandemia por vírus respiratório, que no caso é o novo coronavírus, em Foz do Iguaçu, e que nós precisávamos nos preparar precocemente. E Esther, é interessante falar isso agora, porque quando você aponta que vai acontecer ainda, nem sempre você tem credibilidade. Porque nada estava acontecendo ainda. Mas só que aqui em Foz, né, o gestor, ele foi muito consciente nesse sentido. Então já começaram todas as preparações para o enfrentamento. Já em janeiro mesmo, já constituímos um comitê de crise, que foi mudando ao longo do tempo, mas existe um comitê gestor da situação, né, com vários representantes, inclusive o prefeito. Essa foi a primeira providência. Aí, em janeiro, já nós criamos um plantão telefônico, não tinha... Hoje está muito comum, né, Esther? Você liga, tem o plantão coronavírus, tem a telemedicina, tem o teleSUS, tem telecuidado, é tudo via telefone. Mas nós somos bem pioneiros aqui em Foz do Iguaçu, porque foi a vigilância epidemiológica que começou com esse trabalho de telefone, mesmo não tendo casos. Mas a gente criou uma linha direta, né, o prefeito criou conosco, mas para esclarecimento da população, né? Então a gente começou o trabalho dessa forma. Aí as coisas caminharam, o Brasil começou a estourar a Covid, né, 19 no Brasil todo, e em Foz não foi diferente. Começamos a ter casos importados, muitos casos importados no princípio, porque nós temos muitas pessoas que viajam, né, aqui em Foz do Iguaçu para fora do país. Nós temos muitas etnias que moram aqui conosco, né? Verdade, aí eles ficam viajando o tempo inteiro, e principalmente na época tinha os empresários, né, do Paraguai e do Brasil que iam muito à China, inclusive China, Europa, bem onde que já estava começando a acontecer os casos. E aí o que aconteceu? Começaram a pipocar casos importados aqui em Foz do Iguaçu. E quando os casos começaram, o primeiro caso nosso foi em março, Esther, que aconteceu. Uma pessoa também que veio da Europa, veio doente, né, foi o nosso primeiro caso, por isso que a gente não esquece dessa pessoa. Foi 18 de março, me parece. E aí, quando começaram os primeiros casos, o prefeito, ele já entendeu, ele e o secretário de saúde, entenderam que tinha que ter medidas mais drásticas para o enfrentamento. Porque ainda em março, a cidade não estava preparada para esse enfrentamento, Esther. E quando eu falo preparada, é em todos os sentidos. A parte de assistência, né, a parte hospitalar não estava preparada, a parte de equipamentos, UTI, nem vigilância, equipes de vigilância, equipes de apoio, esses teles todos que eu te falei não existiam em março. Então, o prefeito, ele entendeu muito bem, ele teve essa clareza de entender que precisava fazer o tal do achatamento da curva. Correto, né? Correto. Que foi muito falado, né, nesse achatamento, que vários municípios do Brasil fez isso. E aí, então, veio o nosso primeiro decreto fechando o comércio, né, mantendo só as atividades essenciais. E, na época, foi muito penoso, porque a gente sabe que tem pessoas que sofreram, tiveram impacto econômico, financeiro, impacto nas suas vidas. Mas só que
pensando em pandemia, foi muito oportuno, Esther. Nós ficamos 30 dias fechados e foi esse período, então, que nós organizamos toda a retaguarda. Aí organizamos o hospital, fizemos leitos Covid, organizamos toda a assistência, né? A UNILA, a Universidade Latino-Americana aqui de Foz, entrou no contexto, praticamente eles que tomaram frente, né, da pandemia, eles vieram para o hospital municipal, daí fizeram toda a parte do plantão coronavírus, aquele que você liga, que está funcionando até hoje, a parte de triagem, de coleta, o laboratório da UNILA foi para dentro do hospital. Então, nesses 30 dias, nós tivemos, então, para garantir essa retaguarda. E também, Steph, foi uma época bem complicada, que as pessoas todas estavam procurando se estruturar. Então, você queria comprar respirador, você não conseguia. Queria leito hospitalar, você não conseguia comprar. Você queria contratar serviços de outros hospitais, os hospitais não queriam receber. Então, foi uma época bem complicada, mas foi muito importante essa medida precoce, né, aqui no município. É lógico que a gente entende que existe uma questão política, foi um período bem complicado entre a gestão e os comerciantes, principalmente, porque, lógico, cada um quer defender o seu, né, Esther? Então, como os comerciantes sentiram um impacto muito forte nesse um mês, eles foram o primeiro a reclamar que queriam voltar. E, de fato, voltamos, né? Mas a curva se achatou, né? Março, abril, maio, ao ponto das pessoas questionarem assim, o prefeito, para que criou leito no hospital municipal se está tudo vazio? Só que daí, Esther, o que aconteceu? Nós entramos na segunda fase da pandemia. Não, na primeira fase ainda, nós passamos a ter um número menor de casos importados e passamos a ter um número maior de casos de transmissão comunitária, que é aquela que você já não sabe mais de quem que você pegou, né? E aí sim, você entende, quando tem transmissão comunitária, ela começa a ocorrer de uma forma mais acelerada. E aí, Esther, entramos no segundo momento da pandemia, que é a fase de aceleração. Isso de 30 dias para cá, para você ver como é dinâmica a pandemia. Muito rápido, né? Muito rápido. Aí muitos internamentos, a gente pegou um mapa e fez um georreferenciamento dos casos, aí a gente começou a ver que daqueles casos que estavam bem centralizados no centro da cidade, porque eram só pessoas que viajavam, e a maioria delas moravam na região central. O que aconteceu no mapa, quando a gente olha hoje, ou 30 dias atrás, a doença ela começou a se espalhar por todos os bairros de Foz do Iguaçu, que é assim que nós nos encontramos hoje. E hoje a doença está pegando quem? Ela não pega mais esse pessoal, porque esse pessoal não está viajando. Ela está pegando as áreas vulneráveis da cidade, né? Os bairros mais pobres, os bairros com menos estrutura, os bairros com problema social. Está pegando o idoso, que é de risco, né? Esse idoso que tem internado e que, infelizmente, né, alguns têm falecido por essa causa. Então, nós estamos nesse segundo momento, né, Esther? E aí, muito importante, eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, né, falar da vigilância. Sim. Então, é muito importante o papel da vigilância nesse contexto, né? Já foi importante lá, para entender que o problema ia acontecer e sinalizar. E hoje, muito importante, Esther, para estar avaliando os indicadores. Então, nós temos alguns indicadores que nós criamos para acompanhar a pandemia. E é com esses indicadores que a gente pode, assim, afirmar, melhorou, não melhorou, está crescendo, estabilizou, chegou no platô, não chegou. Então, que indicadores são esses? Eu vou falar aqui porque as pessoas que estão nos acompanhando aqui já conhecem, porque a mídia fala todo dia. Mas aqui em Foz, basicamente, né, a vigilância ela se concentrou na taxa de letalidade, que inclusive é uma das mais baixas do Paraná, né, graças a todo esse trabalho precoce que foi feito aqui. A taxa de incidência é um cálculo que você faz em epidemiologia, que ele mede o risco de você adoecer por essa causa, para determinada população. Então, a gente avalia isso diariamente também. Pode falar. Interessante colocar assim, bem
explicadinho para que as pessoas possam entender. Né? Nós vemos no macro, né? E você passando assim, passo a passo, né? E é importante, Esther, porque às vezes você fala, mas isso não é da rotina das pessoas, né? As pessoas não estão acostumadas. Agora estão mais acostumadas, que liga a televisão, escuta incidência, média móvel, taxa de letalidade e tal, mas não é da rotina das pessoas. Então, por isso que é importante ter essa conversa e de uma maneira mais informal para que as pessoas possam entender. Então, a taxa de incidência, então a gente avalia esse risco de adoecimento, a taxa de letalidade, que é da morte, efetivamente, a taxa de ocupação de leitos, isso aqui é muito importante, é um termômetro da pandemia, né? Então, à medida que você vê que os leitos estão ficando menos ocupados, é porque a doença está dando uma trégua. E hoje, agora mais recentemente, 15 dias para cá, nós incluímos mais 2 indicadores, que é a média móvel, né? Essa média móvel, Esther, é assim, é um cálculo que você faz dos últimos 7 dias de casos, você soma todos os 7 dias, divide por 7, aí você tem uma média. Daí você compara com 14 dias atrás. Aí isso te dá um retrato assim, mais fiel da pandemia. Se ela está realmente crescendo, se ela está estável, se ela está descendo. Nós já passamos por esses 2 estágios. Ela crescendo em alta, estava semana passada, e essa semana de domingo para cá, a gente está vendo que ela estabilizou. E hoje, o primeiro dia, apontou uma ligeira queda. Só que ainda, Esther, é muito precoce para a gente afirmar que a pandemia, que a curva epidemiológica está caindo. Nós precisamos avaliar pelo menos por mais 15 dias. E o último indicador, né, só para te explicar que a gente está usando na vigilância, é a taxa de isolamento social. Você vê, Esther, hoje a tecnologia está toda a favor da saúde, graças a Deus, né? Além do geoprocessamento, você vê uma ferramenta tecnológica que nos permite avaliar a pandemia. Hoje existe um aplicativo que mede o isolamento social através de celulares. Então é muito interessante, para ver quantos % de isolamento a população está fazendo, está cumprindo. O ideal, Esther, para você reverter uma pandemia é 70%. Infelizmente, aqui em Foz, a gente fica entre 40% e 45%. A gente, só finais de semana que a gente percebe que as pessoas estão mais em casa, senão não. Então, esse é o trabalho da vigilância. Daí, o que nós fazemos? A gente avalia isso todos os dias. Todos os dias, há 6 meses. E sempre, né, com um botão no alarme. Né? Quando que você vai soar o alarme? O alarme para a gestão, o alarme para assistência, o alarme para a população. E sempre se preocupando assim, Esther, além de estar avaliando a pandemia, está passando uma orientação correta, passando um cuidado correto para a população. Porque eu tenho falado isso nos grupos, Esther, que existe uma dupla responsabilidade nessa pandemia. Nós, quando eu falo nós, entendo o serviço público, né, o governo municipal, mas existe a responsabilidade da população. Nós não vamos dar cabo da epidemia sozinhos, criando leitos de hospitais. Nós vamos dar cabo se tiver essa parceria com a população. Então, esse é o trabalho, em linhas gerais, Esther, que a vigilância tem feito aí em relação ao enfrentamento da pandemia. Né? E estamos aí na luta sempre. Sim, e muito pertinente agora esta questão, porque nós vemos que a conscientização é muito importante. Esther, só que infelizmente a gente tem registros que às vezes falta essa conscientização. E a gente está vendo isso no quê, Esther? Nas denúncias. Sabe, de descumprimento das normas estabelecidas. E nós ficamos muito estarrecidos que a gente teve um volume enorme de denúncias de não cumprimento do isolamento domiciliar. Porque, Esther, hoje todos os casos leves da Covid, eles ficam em casa. Mas tem que ficar isolado, porque para você não colocar em risco a vida das outras pessoas.
Nós temos inúmeras denúncias de pessoas descumprindo esse isolamento. Daí fica muito claro isso que você falou. Ó, tem que ter responsabilidade, né? Só o serviço público não dá conta. Outra coisa. Entrou aqui duas perguntas. Referente à questão da volta às aulas. Isso aí eu sei que ao seu trabalho, né? Gostaria que passe para a gente também. E uma segunda a questão de medir pelo celular, através do celular um pouquinho mais. Ó, a volta às aulas, Esther, na verdade, nós estamos sendo muito influenciados por São Paulo, né? Porque você e todo mundo que está aqui acompanhando a live sabe que São Paulo liberou as aulas, mas liberou assim, não como obrigatoriedade, que as escolas tinham a opção também de não voltar, tem a opção de não voltar. O Paraná também já está com um projeto, né, para que as aulas voltem. Foz do Iguaçu, desde a semana... Não, dessa semana. Voltaram os cursos, os últimos anos de graduação e o último ano do ensino médio. Eles foram autorizados a voltar. Mas foram autorizados com todo o cuidado sanitário. Foi feito um termo de responsabilidade sanitária para que essas escolas que aderiram, que são escolas particulares, essas que aderiram cumprissem esse termo. E todo mundo pergunta assim, mas por que voltou o último ano do ensino médio e por que voltaram o último ano da graduação? Porque a gente precisa dessas pessoas no mercado de trabalho, Esther. É a explicação mais lógica. Porque, assim, flexibilização das medidas não é o momento realmente, Esther. Em Foz ainda não. A gente vai poder falar em flexibilização, voltar ao ensino fundamental, todo o ensino médio, tudo mais em Foz do Iguaçu, quando a gente vê a curva baixar, entendeu? E por enquanto, nós não temos esse cenário ainda, né? Então, falar de flexibilização não é só de aula, de qualquer outra coisa. De alguns esportes, tipo futebol, que ainda não retornou, outras atividades das escolas. Então, nós vamos retomar, sim, esse discurso, essa abordagem, mas no momento oportuno. E, infelizmente, não é esse o momento aqui em Foz do Iguaçu ainda. Entenda, Esther, e quem perguntou aí, que são situações muito diferentes de cada município. Então, alguns municípios já estão retornando às aulas, mas porque o cenário epidemiológico está permitindo isso. Então, vamos aguardar chegar esse momento. Em relação ao distanciamento social, Esther, é um aplicativo, como eu expliquei. Na verdade, tem vários aplicativos que medem. É um cálculo matemático que é feito, mas em cima de pontos georreferenciados pelos celulares. Então, tem uma marca aí chamada, não é propaganda, até porque é público, Hints. Ela mede, faz esse cálculo matemático em cima desses celulares, ver como que eles estão posicionados. É dessa forma que faz um cálculo do distanciamento social. É meio complicado, né? Mas é melhor a gente entender assim, que existe uma medida, né? Sim, a nossa medida ideal seria 70% e estamos em 45%. Então é melhor a gente entender desta forma, tá bom? Na verdade, eu percebo que voltando à questão social, cada um ter, né? Eu sinto que está faltando essa consciência. Como as pessoas estão sendo que nós estamos falta muita conscientização, sim, Esther. Você vê ainda pessoas aglomerando, né? As festas clandestinas, a falta de cuidado. Aqui em Foz mesmo, agora toda semana a gente registra crianças com Covid. Crianças de 1 mês, 3 meses. E como é que pode isso? Então são pessoas de fora que estão tendo contato com essas crianças, ou mesmo os pais se infectando, né? Então a gente entende que tem que ter esse cuidado.
Esther, tem uma pessoa aqui perguntando, eu posso responder? Pode sim. Pode sim. Ela está perguntando se a abertura da ponte, né, aqui entre o Paraguai e Brasil, ela depende da curva do Brasil para abrir. Não. Na verdade, existe uma decisão que é dos dois países. Primeiro tem que esclarecer assim, Esther, que todo mundo nos pergunta isso, por isso que eu achei importante falar. A abertura da ponte não é jurisprudência do município, é do governo federal. Então, é ele que decide em que momento que ele quer abrir a ponte. E ele pode decidir pelo lado brasileiro. O lado paraguaio é o Paraguai que decide. Agora, o que a gente ouviu nos meios de comunicação? Que o governo paraguaio ele está com muito medo do Brasil. Porque nós somos um dos países que ainda estamos registrando o maior número de casos da Covid. É um dos, né, que está registrando. São Paulo, já a situação está mudando, mas ainda é o grande epicentro da pandemia. E você sabe que muita gente de São Paulo vem para o Paraguai. Muitos brasileiros, na verdade, no Paraguai, né, do Brasil todo. Então, e a gente tem que ter um entendimento que o Paraguai não tem a estrutura de assistência que nós temos no Brasil. Então, o governo ele vai segurar enquanto ele puder. Então, isso, para quem perguntou, isso não depende de nós, não. É governo federal do Brasil e governo do Paraguai, tá bom? Correto. Eu estava observando nos dados semana, até 3 meses sendo acometidos. E aí a minha sensibilidade, a questão deste conscientização, pessoas percebam disso. Não é somente os jovens, esses também estão sendo. E, na verdade, a proteção dos seus pais, dos seus familiares. Exatamente, Esther. Eu acho assim, é o cuidado, né? É cuidar das pessoas que você ama, né? Seja essas pessoas do teu trabalho, seja o grupo de amigos, seja a família, seja o idoso que você tem em casa. Então, é o momento do cuidado. É aquele slogan que tem aí em Foz, né? Todo mundo cuidando de todo mundo. Eu, por exemplo, né? As pessoas me questionam como é que eu estou conduzindo minha vida. Não é fácil, Esther, né? As pessoas me veem trabalhando aí na vigilância e delas pensam que eu sou só trabalho. Mas não é. Eu também tenho uma família, né? Você já veio aqui na minha casa, gosto de uma festa, tenho uma mãe de 84 anos, vejo minha mãe de longe, né? Vejo ela uma vez por semana. Vou lá na casa dela, vejo, dou um tchauzinho, conversamos, ela dentro da casa dela, eu do portão do lado de fora, porque eu não vou colocá-la em risco. Então é um momento de ter essa consciência e cuidar de quem a gente ama efetivamente. E assim, né, Esther, mudar hábitos, né? Eu acho que essa pandemia, ela serviu muito para isso. Primeiro, para a gente aprender que tem certas coisas que são futilidades da nossa vida, que você vive sem, né? Você vive sem sair tanto, sem gastar tanto, né? Sem aglomerar tanto, mas também serviu para saber que as pessoas são importantes para você, né? Eu acho que o grande legado da pandemia é esse, é descobrir a importância das pessoas na tua vida. E quando eu falo isso, é tanto do ponto de vista do cuidar, que é esse momento, quanto do ponto de vista de estar junto, né? Agora você sente saudade dos amigos, da mãe, dos irmãos, quer estar junto, né? Então isso é um sentimento bom, que você está redescobrindo isso novamente, né? Nesses tempos de pandemia. A saudade, né? Nós temos e a importância da alegria,
estudo, pesquisa, né? Você Planejar e e você colocou. Isso. Então, eu percebo que a epidemiologia tal a nível Brasil. Isso mesmo, Esther. E até é importante, assim, para você, para quem está nos acompanhando aqui saber, Foz do Iguaçu já tinha uma parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, que é uma instituição muito forte, né, e que tem um histórico aí de enfrentamento de pandemias. Então, nós já tínhamos essa parceria no ano passado, né? A OPAS estava dando todo um apoio técnico aqui para Foz do Iguaçu, até por causa dessas características que fazem de Foz uma cidade diferenciada do ponto de vista da saúde. E agora, no momento de pandemia, foi muito importante. Foi criado aqui em Foz o que nós chamamos de uma sala de situação de saúde, né? É uma sala de inteligência da saúde, onde efetivamente nós fazemos a parte de epidemiologia. Então, é onde são construídos os dados, tem técnicos que entendem muito disso, né? Passam o dia inteiro fazendo isso, analisando dado por dado, acessando o banco de dados das notificações, medindo esse distanciamento. Então, hoje esse é um trabalho muito importante dentro da vigilância epidemiológica. O trabalho da Sala de Situação de Saúde com parceria da OPAS. Então, fundamental essa parceria. Muito importante. Roberto, você consegue contemplar outra situação forte no tempo? Deus me livre. Esther, na verdade eu estou falando assim, mas a gente tem visto alguns artigos, né, que até apontam que a gente pode ter outra pandemia por vírus respiratório. Vírus respiratório é muito complicado, porque eles sofrem mutações. Você vê, 2009, nós tivemos a grande pandemia da H1N1, né? Foi um estouro também. E já 2020, né, temos essa pandemia da Covid-19. Historicamente, de 2009 para 2020 é muito pouco tempo, né? Que você pode passar uma vida sem ter pandemia. E dentre esse tempo aí, tivemos o quê? Tivemos o Ebola na África. Então, é imprevisível, Esther. Eu acredito assim, ó, pelo comportamento, agora para esses 5 anos para frente, talvez por vírus respiratório a gente não tenha. Porque aí vem vacina, né, vem a produção da vacina, você viu que a vacina está sendo testada, aquela vacina da China em alguns estados aqui do Brasil, está em fase de testagem. Com muito otimismo, talvez para o final do ano a gente tenha ela já no mercado. Já temos a vacina da gripe anual, que ela é para influenza e para outros vírus que estão circulando nos continentes. Então, tudo isso, Esther, dá uma proteção maior para as pessoas em relação a vírus respiratório. Só que a gente não pode prever se não vai acontecer uma outra pandemia. Entendeu? É muito complicado. Eu acredito que para os próximos 5 anos, não. Mas isso não é uma profecia. Entendeu? Porque à medida que a medicina avança, Esther, a parte de farmacologia e tudo mais, os vírus e bactérias também avançam. Então, sempre estão surgindo doenças novas. Nós estamos aí, acho que há 20 anos esperando a gripe aviária vir para o Brasil, que estava lá na Ásia também. Não veio a gripe aviária, mas veio o H1N1, que é parente. Então, a gente nunca está livre, Esther. Mas eu quero acreditar que daqui 5 anos nós não vamos ter nada relacionado a vírus respiratório. Correto. Nessas medidas que foram tomadas, com muita responsabilidade, educação, ânsia, nós podemos observar
Foz do Iguaçu, não entrou em colapso. Não, Esther. Não, nós tivemos já uma ocupação bastante grande de leitos de UTI aqui, beirando 100%. Só que o hospital, né, aqui de Foz, o Hospital Municipal, ele foi estruturado para dar essa resposta. Então foram se colocando mais leitos. Começamos com 17 leitos de UTI, né, Covid, hoje nós estamos com 55 leitos. E mesmo assim, nós temos unidades intermediárias que ainda podem ser usadas caso haja essa necessidade, caso a doença continue aumentando, os internamentos continuem aumentando. Então, essa retaguarda, Esther, a gente sempre teve aqui em Foz do Iguaçu. Isso sempre foi uma preocupação do nosso prefeito aqui. Manter uma boa retaguarda para os casos graves que internam e que necessitam, então, dessa assistência mais especializada. E tudo isso... Esther, só um pouquinho, desculpe. E isso foi um grande problema para as cidades que não se prepararam. Né? A gente viu aí na televisão, locais que as pessoas não têm leito para internar, nem para Covid, nem para outras doenças, porque está tudo lotado. Não fizeram as medidas precocemente, a doença estourou, veio estourando já, que não é o nosso histórico aqui de Foz do Iguaçu. Então, nós temos uma boa retaguarda hospitalar. Isso aí nós podemos... Eu acredito que a questão realmente está individual, a nível de não existe, né? É verdade. Como você enxerga essa geral? Desculpe, Esther, repete para mim, por favor, como eu enxergo? A pandemia a nível mundial. Então, Brasil. Panorama. Eu vejo assim, Esther, a pandemia, ela se comportou de várias maneiras, né? Mas principalmente os países com maiores recursos, eles conseguiram, não vou falar dar conta, porque eu não sei se deram conta, mas reverter a situação, como a China, por exemplo, né? A China foi exemplar, né? Construiu um hospital em 10 dias. Então, são recursos que os países têm, que fazem com que ele tenha um enfrentamento um pouco diferenciado em relação à pandemia. E também instituir medidas muito precoces. Os países que fizeram isso tiveram uma resposta melhor. Então, a gente viu isso na China, em outros países, na Austrália. Agora, por exemplo, países que não seguiram as recomendações, que esperaram a doença chegar, esses foram duramente penalizados. Tipo Itália, que tem uma população de idosos muito grande, Estados Unidos, que sofreu e está sofrendo ainda com a pandemia, mas porque não tiveram esse cuidado de adotar medidas precoces. Mas a nível mundial, eu entendo assim, eu fico, quando eu vou estudar e olho, né, o mundo, onde já teve a pandemia, eu acho isso assustador. Né? Como é que um agente invisível, desconhecido, tem essa capacidade, essa velocidade de se disseminar pelo mundo. Então, eu acho muito, muito assustador. Mas a resposta, Esther, dos países, eu acho que está muito assim, focada na sua estrutura e na sua consciência em relação à pandemia. Correto. A questão... Nem sempre a questão do poder aquisitivo trouxe o benefício. Nós podemos desta visão, né? Não. Tanto é que países ricos aí sofreram muito com a pandemia. Né? A gente viu isso na própria Itália, né? Na Espanha, também. Esses países da Europa com a melhor estrutura, eles sofreram bastante. Porque aí, Esther, como você falou, não é a questão do poder aquisitivo, a estrutura econômica do país só. Mas também depende da conscientização
principalmente dos políticos, né? Eu não quero entrar na seara política, mas os governantes que tiveram mais consciência, que entenderam a força com que essa pandemia iria vir e tomar as medidas precocemente, como eu falei, esses países se deram melhor. Então, depende muito do seu governante, em estar entendendo a pandemia, entendendo a força destrutiva que tem uma pandemia para qualquer país e está correndo atrás do prejuízo. Porque depois que a doença vem, Esther, é matar um leão por dia. Né? É o que nós estamos vivenciando em Foz do Iguaçu aqui. Cada dia a gente acorda pensando, opa, vamos ver como é que a pandemia vai se comportar hoje. Né? Vamos ver se os números caíram hoje. Então é matar um leão por dia. Correto. As estratégias utilizadas, né? Isso nós temos observado que tem sido muito dado aos... Se nós formos ver realmente nacional, Foz do Iguaçu podemos dizer assim, melhor, né? Sim. Sério, hoje, inclusive, né, nós analisamos assim o panorama de outras cidades, com a mesma proporção de Foz do Iguaçu. A gente viu Itajaí, viu Cascavel, viu Paranaguá, São José dos Pinhais, que tem uma população mais ou menos parecida com a nossa. Aí nós avaliamos a taxa de letalidade e a incidência da doença. E, de fato, é como você falou, Foz do Iguaçu é uma das que está melhor nesse sentido. Lógico, temos a doença aí, pegando todo mundo, estamos nessa fase de aceleração e tudo, mas a nossa situação ainda é melhor que muitos municípios. Correto. O interessante nós fomos fazer uma análise. Nós somos fronteira dos países. E como você falou, que muitos turistas vêm partos e houve um controle da vigilância epidemiológica. Sim. Assim, a cidade, Esther, ela praticamente foi esvaziada, né? Porque, primeiro, que fecharam os atrativos, agora durante a pandemia. Agora, gradativamente, alguns retornaram. Mas você se recorda que, por exemplo, o Parque Nacional foi fechado. Sim. As pontes se fecharam. A visitação à Itaipu Nacional foi fechada. O Marco das Três Fronteiras foi fechado. Então, isso reduziu muito o fluxo de turistas em Foz do Iguaçu. Os hotéis foram fechados, agora já estão abrindo também gradativamente. Mas isso foi muito importante, esse esvaziamento. E o que a prefeitura fez também? Ela instituiu as barreiras sanitárias. Então, hoje, nós temos barreiras na Ponte da Amizade, na Ponte da Fraternidade, no aeroporto, no terminal de transporte urbano, na BR-277, e entre outras mais. E essas barreiras, Esther, elas fazem uma triagem das pessoas que estão circulando por ali, para evitar que pessoas doentes entrem no município. As pessoas perguntam, Roberto, mas isso é efetivo? Efetivo, não sei, mas é uma estratégia a mais, né? Então, a gente verifica lá a temperatura, a gente preenche um questionário daquela pessoa, vê se ela estava doente 10 dias para cá, se ela relata que sim, a gente já encaminha, coleta material, se dá positivo, a gente já afasta. E aqui em Foz do Iguaçu, Esther, teve uma estratégia bem importante, que o prefeito ele alugou um hotel para as pessoas que não têm condições de fazer isolamento em casa. Essas pessoas são remanejadas e colocadas nesse hotel, com uma equipe, né, que presta toda a assistência 24 horas ali. Então, são estratégias importantes, não são únicas, né, mas são ferramentas a mais, né, no enfrentamento da pandemia aqui na cidade. Eu acho interessante você colocar essas questões
do município próprio. Isolamento. Isso é muito importante. Né? Isso realmente mostra muito amplo. Esther, e tinha uma preocupação com o isolamento exatamente por causa das características de Foz. Não é só por causa da população vulnerável, aquela que não tem condições de ficar em casa isolada. Essa também prioritária, claro. Mas nós temos que lembrar que nós temos aqui caminhoneiros, né, passando por nossa cidade que ficam doentes. Nós temos pouca quantidade, mas ainda temos turistas, bem poucos, mas ainda acontece, tem turista que ficou doente aqui. Então é muito importante ter essa garantia que vai ter um local para essa pessoa fazer isolamento, né, e dar essa assistência, isso é muito importante. É uma questão social. Uma questão social. E uma coisa que eu gostaria de lhe perguntar, Roberto, em relação ao Sistema Único de Saúde. Está fazendo a diferença? E no Brasil? Com certeza, Esther. Poderia falar um pouquinho? Olha, eu acho assim que as pessoas que não acreditam no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, agora é o momento delas refletirem. Porque agora o enfrentamento da pandemia, as conquistas, os exames, enfim, toda a estrutura, toda a retaguarda é do SUS, né? Então o SUS está desempenhando um papel muito importante. E numa fase bem aguda, né, dessa pandemia, uma fase que está matando gente, que está internando, está tendo casos graves no Brasil inteiro, e é o SUS que está socorrendo essas pessoas. Então, assim, é muito importante, porque, Esther, existe SUS no Brasil há quase 30 anos, mais de 20 anos. Só que o que acontece? Nem o povo brasileiro acredita no SUS. Pelo contrário, né? Descem a lenha no SUS. Essa que é a realidade. Muitas pessoas reclamam. Reclamam de filas, reclamam que tem que esperar, reclamam disso, daquilo. Mas o SUS tem muita coisa importante oferecendo para a população. E não só agora na Covid, sempre. Nós temos uma rede de atenção à saúde muito, muito bem organizada, hierarquizada, para atender as demandas da população. E agora, na pandemia, isso ficou muito aparente mesmo. Então, o SUS ele é muito importante, é um exemplo, né, de sistema para o mundo inteiro. Né? O Paraguai, por exemplo, o Paraguai não tem esse sistema de saúde. Lá você precisa de uma especialidade, você tem que ir para a capital para se tratar. Você precisa de leito UTI, aqui em Cidade Leste, tem que levar o indivíduo lá para Assunção. Então, perceba assim, é só um pequeno exemplo para você ver como a nossa situação do Brasil com o SUS ela é diferenciada. Nós estamos com o Hospital SUS aqui, que é o Hospital Municipal. Foram criados inúmeros leitos e tudo isso depois, Esther, vai ficar como um legado do SUS para a população de Foz. Vai ficar para as outras doenças, vai ficar para referência para dengue grave, vai ficar para tratamento aqui das pessoas que moram em Foz, e é tudo o SUS ofertando isso para a população. O SUS fazendo a diferença. Exatamente. É interessante que uma outra cidade e ao chegar aqui da área da saúde, quão grande é a funcionalidade que me encantou. E realmente tem que bater papo. Muito no sistema aqui em Foz do Iguaçu. Nós temos um sistema, na verdade nós temos uma luta, né, uma caminhada aqui em Foz do SUS. Nós passamos para a gestão plena, né, acho que isso já faz uns 20 anos. Quando a gente fala gestão plena, isso é só para a pessoa que está ouvindo não está familiarizado, quer dizer o seguinte, que o dinheiro que passava por vários locais para chegar em Foz, hoje ele vem para um fundo dentro da Secretaria de Saúde, para a própria Secretaria gerir esse fundo. E isso facilita muitos processos.
E com isso, então, que a gente começou a crescer muito aqui em Foz. Nós temos uma rede hoje, por exemplo, de 30 unidades básicas de saúde, né? E um hospital público enorme, como eu falei para você. Temos estratégia de saúde da família, temos agentes comunitários trabalhando, temos uma rede de inúmeros médicos. Então, hoje a gente pode dizer assim que Foz está muito mais bem estruturada em relação à assistência à saúde pública, né, em relação ao SUS. Sim, sim. E o interessante é que todas essas você a importância do trabalho da cidade. Com certeza. Na verdade, é aquilo que eu falei no começo, né? A epidemiologia, ela é o coração da saúde. Então, por exemplo, Esther, você como médica, né? Você vai trabalhar numa determinada localidade. Muito importante você ter um perfil epidemiológico daquela localidade. Quantas pessoas morrem ali? Qual a faixa etária dessas pessoas? Do que elas adoecem? Né? Como é que está a mortalidade infantil dessa região? Qual que é o perfil da morte materna dessa região? Quais são as vulnerabilidades que essa região apresenta? E todas essas respostas, quem dá é a vigilância epidemiológica. É assim que a gente trabalha aqui em Foz do Iguaçu. Roberto, nós estamos chegando já nos momentos finais. E eu gostaria que você fizesse finais. Ok, Esther. Primeiro, agradecer de novo o teu convite, né? Agradecer as pessoas que estão acompanhando aí, por estar tendo essa paciência em nos ouvir. Mas, como eu falei, sempre é muito importante a gente estar compartilhando experiências, e principalmente agora, nessa época de pandemia, e usando, né, a tecnologia aí para que isso aconteça e atinja as pessoas, né? Eu só quero deixar um recado para vocês, pessoal, que essa fase é muito difícil. Nós estamos em Foz do Iguaçu vivendo essa fase de aceleração, nós estamos aí já com 30 óbitos, né, que ocorreram pela Covid em Foz, nós estamos com mais de 3 mil casos confirmados, só que a gente está esperando, pessoal, aquele platô, né, aquela estabilização. Tem uma sinalização aí, pelo menos em número de casos, diminuiu da semana passada para cá, isso já é um fator positivo. Lógico que isso não pode ser avaliado isoladamente, tem que avaliar os outros indicadores também. Mas o que eu quero deixar para vocês é assim, pessoal, se cuidem, né? Lavar as mãos, usar álcool gel, utilizar máscara, bons hábitos de tossir e espirrar, tal da etiqueta respiratória, cuidar do idoso, né? Cuidar das suas crianças, enfim, fazer todos os cuidados, porque não tem remédio específico que combata o vírus e a vacina ainda não está pronta. Então, a melhor maneira é a prevenção. Não é a gente ficar criando leito hospitalar. A nossa intenção não é ficar criando leito hospitalar. A nossa intenção é que você se cuide, tá bom? Uma boa noite e obrigado por me ouvir. Olha, Roberto Dougan, eu agradecer muito participação conosco, a forma como você explanou aqui para a assistência, e desejo aí uma boa noite para todos ouvindo neste momento. E lembrando sempre, é responsabilidade. Então, né? É isso aí. Boa noite, Esther. Foi um prazer conversar com você, tá bom? Obrigada, querido. Beijo.